Chefe pede a sua cozinheira para ser seu par romântico. Por uma noite, em um baile de gala, e o que ela faz? Impressiona todos. O som de cristal estilhaçando contra a parede de mármore ecoou pela cozinha inteira, fazendo Helena pular de susto. Ela segurou a esponja com tanta força que a água escorreu pelos seus dedos trêmulos. Do outro lado da ilha de granito, na sala de jantar, Arthur gritava ao telefone, com o rosto vermelho e as veias do pescoço saltadas. "Você não pode fazer isso comigo hoje, Vanessa!" Arthur berrou, a voz falhando de pura raiva. "Hoje é o baile dos investidores. A imprensa inteira vai estar lá. O contrato com os franceses depende da imagem de homem de família que a gente construiu." Helena baixou a cabeça, tentando se tornar invisível. Ela conhecia aquela regra não dita. Quando o Sr. Arthur estava daquele jeito, até a respiração dela poderia ser motivo de demissão. Ela continuou esfregando uma mancha imaginária na bancada, rezando para que ele saísse logo dali. "Alô? Vanessa?" Arthur afastou o celular do ouvido e olhou para a tela. Ela tinha desligado. Arthur soltou um rugido de frustração e arremessou o convite luxuoso com bordas douradas no chão da cozinha. O papel pesado deslizou pelo piso frio e parou bem aos pés de Helena, sujo de cacos de vidro. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que os gritos. Helena sentiu o coração bater na garganta. Ela sabia que devia continuar limpando, mas o medo a paralisou. Arthur estava ofegante, as mãos apoiadas na mesa olhando para o nada. O império dele, a empresa que herdou e tentava salvar da falência, dependia daquela noite. Sem uma noiva ao lado, ele pareceria instável, abandonado. Para os investidores conservadores que ele precisava impressionar, aparência era tudo. De repente, Arthur virou a cabeça. Os olhos dele, frios e calculistas, caíram sobre Helena. Não foi um olhar humano. Ele não a viu como a mulher que preparava o café dele todas as manhãs há 2 anos. Ele a olhou como quem avalia um móvel usado em uma loja de penhores. Ele escaneou o corpo dela, do avental manchado de molho até os cabelos presos num coque frouxo e desajeitado. "Você", ele disse. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Helena engoliu em seco e finalmente levantou os olhos. "Senhor, precisa que eu recolha os cacos?" Arthur ignorou a pergunta. Ele caminhou até ela, invadindo o espaço pessoal dela com aquela arrogância típica de quem acha que o dinheiro compra o ar que respira. "Quantos anos você tem, Helena?" 30. 32? "Tenho 28, senhor", ela respondeu, a voz saindo num fio. Ele estreitou os olhos, analisando o rosto dela por baixo da ausência de maquiagem e do cansaço visível. "Serve. O rosto é simétrico. Se tirar esse avental ridículo e esconder essas mãos calejadas", ele falava consigo mesmo, gesticulando. "Helena, largue essa esponja. Agora." Ela obedeceu, soltando a esponja na pia com um som úmido. "Eu fiz algo errado, seu Arthur. A sopa estava salgada. Eu posso refazer." "Esqueça a sopa", ele cortou impaciente. "Eu tenho um problema de 30 milhões de reais e você vai ser a solução." A Vanessa foi embora. Me largou horas antes do evento mais importante do ano. Eu preciso de uma noiva, ou pelo menos de alguém que finja ser uma dama da sociedade por 3 horas. Helena piscou, confusa. O cérebro dela demorou a processar o absurdo daquelas palavras. "O senhor quer que eu vá ao baile? Eu quero que você finja ser muda." Arthur disparou, tirando a carteira do bolso. "Você vai vestir o vestido que a Vanessa deixou aqui. Vai entrar no carro, sorrir, acenar e não abrir a boca. Se alguém perguntar, você perdeu a voz por uma laringite viral. Meus investidores não podem saber que estou acompanhado da minha cozinheira. Isso seria o fim da minha reputação." Ele jogou um maço de notas sobre a bancada molhada. "Aqui tem o dobro do seu salário mensal. É por uma noite. Pegue." Helena olhou para o dinheiro. Uma mistura amarga de humilhação e necessidade subiu pelo peito dela. Ela precisava daquele dinheiro. As contas do tratamento da mãe no interior estavam atrasadas, mas a forma como ele falou, como se ela fosse uma boneca inflável, uma coisa sem alma, doeu mais do que um tapa. "Ele acha que eu sou vazia", pensou Helena.
Ele acha que só porque sirvo à mesa não tenho nada a oferecer além de silêncio. Antes que ela pudesse responder, o som de saltos altos batendo no piso de madeira do corredor anunciou a chegada de mais problemas. Arthur, eu esqueci minha bolsa de maquiagem no lavabo e... A voz estridente de Vanessa preencheu o ambiente. A ex-noiva entrou na cozinha como um furacão de perfume caro e maldade. Ela parou bruscamente ao ver a cena. Arthur próximo a Helena e o dinheiro na bancada. Vanessa era linda, daquele tipo de beleza comprada em clínicas caras, mas o sorriso dela era cruel. Ela olhou para Arthur, depois para Helena e soltou uma gargalhada seca e sem humor. Não. Vanessa colocou a mão na boca, os olhos brilhando de escárnio. Arthur, você não está pensando no que eu acho que está? Você vai levar a criadinha para o baile? No meu lugar? Arthur endireitou a postura, recuperando a frieza. Você me deixou na mão, Vanessa. Eu estou resolvendo o problema. Ela tem as medidas parecidas com as suas. O vestido vai servir. Vanessa caminhou até Helena, rondando-a como um tubarão. Ela chegou bem perto, torcendo o nariz com nojo exagerado. Medidas parecidas? Por favor, Arthur. Olha a postura dela. Olha esses ombros caídos. Vanessa esticou a mão e tocou no tecido barato do uniforme de Helena, com a ponta dos dedos, como se fosse contagioso. E o cheiro? Você vai dar um banho de desinfetante nela? Porque cheiro de cebola e refogado não sai com perfume francês, querida. Helena sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela apertou as mãos atrás das costas, cravando as unhas na palma da mão para não chorar. A vontade era sair correndo, pegar o ônibus e sumir. Ninguém deveria ser tratado assim. Ela vai envergonhar você, continuou Vanessa, de Helena como se ela não estivesse presente. No primeiro momento em que ela tiver que segurar uma taça de cristal, vai deixar cair. Ela serve para limpar o chão, Arthur, não para pisar no tapete vermelho. Isso é patético. Até para você. Arthur parecia tenso. Ele sabia que Vanessa tinha razão em parte. Era um risco enorme. Mas o orgulho dele falava mais alto. Ele não daria o braço a torcer. Saia da minha casa, Vanessa. Pegue suas coisas e suma. A decisão é minha. Vanessa pegou sua bolsa, deu uma última olhada de desprezo para Helena e sorriu. Boa sorte, Cinderela do Paraguai. Aproveite a noite. Quando o relógio bater meia-noite e você voltar a ser abóbora, lembre-se de lavar meu vestido a seco antes de devolver. Ela saiu, deixando um rastro de veneno e silêncio na cozinha. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, desfazendo o penteado num gesto de exaustão. Ele nem olhou para Helena, apenas apontou para o dinheiro. Você tem 40 minutos. O vestido está no quarto de hóspedes. Se não estiver pronta e apresentável, está demitida. E leve o dinheiro. Não quero que pense que te devo favores. Helena ficou parada ali, sozinha, com o som do carro de Vanessa arrancando lá fora. O orgulho gritava para ela jogar o avental na cara dele e ir embora. Ele não merece sua ajuda, dizia uma voz na cabeça dela. Ele é um monstro egoísta que só se importa com dinheiro. Mas então ela olhou para Arthur, que agora estava de costas, servindo-se de um copo de uísque com as mãos trêmulas. Por baixo daquela armadura de arrogância, Helena viu um homem apavorado. Um menino rico que nunca soube o que é construir algo sozinho e que estava prestes a perder tudo. Helena respirou fundo. Ela secou as mãos no avental e ergueu o queixo. A postura dela mudou. Os ombros, antes curvados, se endireitaram. Senhor Arthur, ela disse. A voz dela saiu firme, sem gaguejar, surpreendendo até a si mesma. Ele se virou com o copo na mão, surpreso pela ousadia dela de falar sem ser solicitada. O que foi? Vai desistir? Helena pegou o dinheiro da bancada, dobrou-o cuidadosamente e colocou no bolso do avental. Não com ganância, mas com dignidade. Não, senhor. Eu aceito. Eu vou ao baile com o senhor. Arthur soltou o ar, aliviado. Ótimo. Vá. Se arrumar. E lembre-se, boca fechada. Eu vou me arrumar. Helena continuou mantendo o olhar fixo no dele. Mas eu não vou fazer isso pelo dinheiro, e nem porque o senhor mandou.
Eu vou porque o senhor precisa de ajuda e minha mãe me ensinou a nunca virar as costas para alguém em desespero, mesmo que essa pessoa não mereça. Arthur ficou mudo. Ele abriu a boca para dar uma resposta ríspida para colocá-la no lugar dela, mas as palavras não saíram. Havia algo nos olhos castanhos de Helena que ele nunca tinha notado antes. Uma força tranquila, uma autoridade que não combinava com o uniforme de empregada. 40 minutos, ele resmungou, desviando o olhar, incapaz de sustentar o contato visual. Não se atrase. Helena deu as costas e saiu da cozinha. Ela subiu as escadas de serviço, sentindo o coração martelar contra as costelas. O que ela tinha acabado de fazer? Tinha concordado em entrar na cova dos leões. Ela entrou no pequeno quarto de empregada nos fundos da mansão. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela pequena. Ela foi até sua bolsa surrada que estava sobre a cadeira e abriu o zíper com cuidado. Lá no fundo, escondida entre sua carteira e um terço, estava uma fotografia antiga, em preto e branco. A foto mostrava um homem distinto, vestindo um dolman de chefe de cozinha, segurando uma colher de prova como se fosse um cetro real. Ele sorria para a câmera com um brilho de inteligência nos olhos. Helena passou o dedo suavemente sobre o rosto do homem na foto. Eles acham que eu sou ninguém, pai. Ela sussurrou para a fotografia, sentindo um nó na garganta se desfazer. A ex-noiva dele disse que eu não sei me portar, que cheiro de cebola não sai. Ela respirou fundo e olhou para o espelho rachado na parede. Hoje à noite eu não vou ser a Helena cozinheira. Hoje à noite eu vou honrar o que você me ensinou. Eu vou mostrar para eles que educação não se compra com dinheiro. Ela largou a foto e começou a soltar o cabelo. Se Arthur queria uma dama da sociedade, ele teria uma, mas ele não fazia ideia de quem estava levando para aquele baile. Arthur andava de um lado para o outro no saguão de entrada da mansão, batendo o sapato de couro italiano no chão num ritmo nervoso. Ele olhou para o relógio de pulso pela 10ª vez em 1 minuto. 45 minutos, ele resmungou, ajeitando a gravata borboleta. Eu sabia. Ela desistiu. Ou pior, está lá em cima tentando enfiar o corpo naquele vestido e rasgou o zíper. Que ideia estúpida, Arthur. Levar a cozinheira. Ele já estava pegando as chaves do carro para ir embora sozinho e inventar uma desculpa, esfarrapada para os investidores, quando ouviu um ruído suave na escada. Não eram passos pesados ou desajeitados. Era quase um deslizar. Arthur levantou a cabeça e o queixo dele caiu ligeiramente. O celular, que ele segurava na mão, quase foi ao chão. Helena descia os degraus de mármore. O vestido de seda azul marinho, que em Vanessa ficava vulgar e decotado demais, parecia ter sido esculpido. Ela havia, de alguma forma, ajustado as alças e subido o decote com alfinetes invisíveis, transformando a peça em algo elegante e sóbrio. O cabelo, antes preso num coque frouxo e oleoso de cozinha, agora estava limpo, brilhante e preso num penteado clássico que deixava o pescoço dela à mostra. Ela usava apenas um brinco de pérola discreto, provavelmente falso, Arthur pensou, mas que de longe parecia joia de família. Mas o que mais chocou Arthur não foi a roupa, foi a postura. A mulher que descia a escada não tinha os ombros curvados de quem passa o dia descascando batatas. Ela tinha a coluna ereta, o queixo levantado e um olhar sereno que ele nunca tinha visto antes. Ela parou no último degrau. Estou pronta, senhor. Arthur piscou, tentando recuperar a compostura de chefe. Ele pigarreou, desconfortável por ter ficado impressionado. Está melhor. Pelo menos não parece que saiu de um filme de terror. Ele tentou ser sarcástico, mas a voz saiu sem força. Vamos, estamos atrasados. Ele abriu a porta da frente, mas não esperou para ela passar. Helena saiu logo atrás, tranquila. Dentro do carro de luxo, o cheiro de couro novo misturava-se com a tensão no ar. Arthur dirigia com os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. Vamos repassar as regras, disse Arthur, sem tirar os olhos da estrada. Regra número 1. Você é muda. Não tímida, não pouco falante. Muda. Se alguém falar com você, sorria, acene com a cabeça e aperte meu braço. Eu assumo a conversa.
Helena olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem. Entendido, ela disse baixo. Regra número 2, continuou ele mais ríspido. Não coma nada que você não saiba usar os talheres. Se servirem escargot ou ostras, não toque. Não quero você tentando abrir uma concha e voando comida na cara do prefeito. Fique na água. Helena sentiu uma pontada de irritação, mas manteve o rosto impassível. Ele acha que só porque sou pobre sou ignorante, pensou ela. Na mente dela vieram as memórias de domingo, quando seu pai, mesmo sem dinheiro, ensinava a ela como segurar os talheres corretamente usando pratos de plástico, dizendo: "A elegância, minha filha, não está na prataria, está na educação." "Não se preocupe, senhor." Ela respondeu com uma calma que irritou Arthur. "Não vou envergonhá-lo." "Assim espero, porque estamos entrando no ninho de cobras agora." O carro parou em frente ao hotel mais luxuoso da cidade. Valets de uniforme vermelho correram para abrir as portas. Flashes de câmeras estouraram assim que Arthur colocou o pé para fora. Helena respirou fundo. Era agora. Ela saiu do carro e, instintivamente, aceitou o braço que Arthur ofereceu. Não por cavalheirismo dele, mas porque ele precisava mantê-la perto, como uma prisioneira. O salão de festas era imenso, com lustres de cristal gigantescos e música clássica ao vivo. O cheiro de perfumes caros era enjoativo. Assim que entraram, Arthur ficou tenso. Ele sentiu os olhares. Sussurros começaram a correr pelo salão como um vento gelado. Quem é aquela com o Arthur? Não é a Vanessa? Terminaram? Ela é bonita, mas... De onde veio? Nunca vi essa cara nas colunas sociais. Helena caminhava com uma leveza impressionante. Ela não olhava para o chão. Ela olhava nos olhos das pessoas e sorria gentilmente. Um sorriso misterioso que deixava todos curiosos. De repente, Arthur travou. Canto do salão perto do bar estava Vanessa. Ela segurava uma taça de champanhe e cochichava com 3 amigas, todas olhando para Helena e rindo. Vanessa viu que foi notada e, com um sorriso de predadora, começou a caminhar na direção deles. Ela vinha rápido, com a taça cheia perigosamente inclinada para a frente. "Arthur!" Vanessa exclamou falsamente, abrindo os braços. "Cuidado, Helena!" sussurrou Arthur em pânico. "Ela vai aprontar." Vanessa chegou perto, fingindo ir dar um beijo no rosto de Arthur, mas tropeçou propositalmente no tapete. O movimento foi calculado. A taça de champanhe voou direto na direção do vestido azul de Helena. Arthur fechou os olhos, esperando o desastre. O vestido manchado, a humilhação, as risadas. Mas o desastre não veio. Helena, com reflexos rápidos de quem está acostumada a pegar facas caindo na cozinha antes que toquem o chão, deu um passo lateral suave, girando o corpo com a graça de uma bailarina. A taça passou a milímetros do tecido e caiu no chão, estilhaçando-se longe dela. Nenhuma gota atingiu o vestido. Vanessa ficou parada, com a mão estendida no ar, parecendo ridícula. O sorriso dela murchou na hora. Helena, mantendo o papel, olhou para Vanessa com preocupação fingida, colocou a mão no peito e sorriu, como quem diz: "Nossa, que desajeitada você é." Algumas pessoas ao redor riram, mas riram de Vanessa, não de Helena. Arthur abriu os olhos e viu Helena impecável ao seu lado. Ele soltou o ar que prendia. "Você teve sorte." Ele sussurrou para ela, incapaz de elogiá-la de verdade. Eles continuaram andando, deixando Vanessa furiosa para trás. Um garçom passou com uma bandeja de prata contendo pequenas torradas com uma pasta preta brilhante em cima. Arthur pegou 2 e entregou uma para Helena. "Coma isso devagar." Ele instruiu baixinho com aquele tom de professor falando com criança. "Isso se chama caviar. São ovas, de peixe, um tipo de ovo. É muito salgado e muito caro. Não cuspa se não gostar, apenas engula." Helena olhou para a torrada. Ela sabia exatamente o que era aquilo. Era caviar beluga. Ela sabia que deveria ser comido pressionando as ovas contra o céu da boca para sentir a explosão de sabor, e não mastigado como chiclete. Ovas de peixe. "Jura, Arthur?" pensou ela. Helena pegou a torrada delicadamente pelas bordas. Ela comeu com uma elegância que fez Arthur parecer um ogro mastigando ao lado dela. Ela saboreou, limpou o canto da boca com o guardanapo de linho e sorriu para ele.
Arthur ficou confuso. Ele esperava uma careta, um sinal de desgosto. Mas ela parecia estar... Onde você aprendeu a comer assim? Ele perguntou, desconfiado. Antes que ela pudesse inventar um gesto para responder, uma gritaria começou no fundo do salão, perto da área do buffet principal. Vozes alteradas, pratos batendo. O som de uma discussão acalorada cortou a música clássica. C'est de la merde, alguém gritou. Arthur congelou. O sangue sumiu do rosto dele. Ah, não. É ele. Um homem baixo, calvo, com um bigode imponente e rosto vermelho, de fúria, estava gesticulando violentamente para o gerente do buffet. Era Monsieur Pierre Leblanc, o magnata francês, o homem que tinha a caneta para assinar o cheque de 30 milhões, que salvaria a empresa de Arthur. Je ne peux pas manger ça. O francês gritava, empurrando um prato longe. C'est une insulte à la gastronomie. O gerente do hotel, coitado, estava suando frio tentando falar em inglês. Sir, please calm down. It's chicken. Senhor, por favor, acalme-se. É frango. Chicken. Poulet. O francês parecia que ia ter um infarto. Arthur entrou em pânico. Ele odiou a comida. Ele vai cancelar tudo. Eu preciso ir lá. Arthur olhou para Helena. Fique aqui, não se mexa. Não respire. Eu vou tentar salvar minha empresa. Arthur correu em direção à confusão. Helena ficou observando. Ela viu Arthur chegar perto do francês e tentar falar algo em seu inglês trêmulo. O francês nem olhou para Arthur. Ele continuava gritando sobre o molho, sobre a falta de respeito, sobre ir embora daquele país de bárbaros culinários. Arthur estava perdido. Ele gesticulava, suava, olhava ao redor procurando um tradutor, mas ninguém se aproximava daquele vulcão em erupção. Helena viu o desespero nos olhos de Arthur. Ela olhou para a saída. Podia ir embora. Podia deixar aquele homem arrogante afundar com o navio dele. Seria o troco perfeito por todas as vezes que ele a tratou como um móvel. Mas então, ela ouviu o francês dizer algo sobre saudade de casa no meio dos gritos. Uma dor que ela conhecia bem. Helena suspirou. Ajeitou o vestido. E, ignorando a ordem de ficar parada, começou a caminhar em direção ao desastre. O círculo de pessoas ao redor do magnata Pierre Leblanc se abria como se ele fosse uma fogueira fora de controle. Arthur estava no centro, com as mãos erguidas num gesto de rendição, o rosto brilhando de suor frio sob as luzes dos lustres de cristal. Je m'en vais, c'est fini. Eu vou embora, acabou, gritava Leblanc, o rosto roxo de indignação jogando o guardanapo de linho sobre a mesa como quem joga uma luva de duelo. Mr. Leblanc, please. Arthur tentava argumentar, a voz falhando, parecendo um menino assustado diante do diretor da escola. It is just food. We can order pizza. Pizza is good. Arthur quis morder a Pax's própria língua assim que disse aquilo. Pizza? Ele tinha acabado de oferecer pizza para o maior investidor gastronômico da Europa. O desespero estava fazendo ele perder o juízo. Leblanc parou. Ele olhou para Arthur com um desprezo tão profundo que parecia físico. Pizza? O francês cuspiu a palavra. Você insulta minha inteligência, Arthur. Este contrato foi um erro. Sua empresa não tem cultura, não tem alma. Adieu. O francês girou nos calcanhares, pronto para marchar para fora do salão e levar com ele o futuro da empresa de Arthur. Arthur sentiu o mundo girar. Acabou. A falência, a vergonha, os demissões. Ele olhou para os lados, buscando salvação, mas só viu os rostos chocados dos convidados e, ao longe, o sorriso triunfante de Vanessa, que erguia sua taça num brinde silencioso ao fracasso dele. Foi nesse momento que o som de saltos firmes cortou o silêncio tenso. Helena passou por Arthur. Ela não olhou para o patrão. O foco dela estava inteiramente no homem furioso à frente. Ela não via um bilionário. Ela via um homem apaixonado por comida que estava sendo mal servido. Ela tocou levemente, quase com carinho, no antebraço do francês. Monsieur Leblanc? A voz dela saiu suave, mas projetada com uma clareza cristalina. O magnata parou e se virou, irritado por ser interrompido. Quoi? Ele rosnou. Helena não recuou. Ela olhou nos olhos dele e, para o choque absoluto de Arthur, continuou em um francês fluente,
com uma dicção perfeita e um sotaque parisiense que faria inveja a qualquer diplomata. Le problème n'est pas la cuisson du canard, monsieur, disse Helena apontando delicadamente para o prato rejeitado. O problema é que serviram um Pinot Noir de 2021. É jovem demais. A acidez dele está destruindo a delicadeza do molho de trufas. O senhor tem toda a razão de estar ofendido. É como ouvir Mozart em um rádio quebrado. O salão inteiro prendeu a respiração. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o gelo derretendo nos baldes de champanhe. Arthur estava de boca aberta. O queixo dele parecia ter desencaixado. Ele olhava para Helena como se ela tivesse acabado de criar asas e voar. Aquela era a mulher que limpava o fogão dele? A mulher que ele mandou fechar a boca porque achava que ela só falaria bobagens? Pierre, Leblanc piscou uma vez, 2 vezes. A carranca de raiva se desfez lentamente, substituída por uma expressão de pura surpresa. Mozart num rádio quebrado... Leblanc repetiu baixinho. Ele olhou para a taça de vinho, depois para Helena. Exatamente. É acidez. Metálica. Horrível. Ele a encarou com um interesse renovado, ignorando Arthur completamente. Quem é você, madame? De onde conhece essa harmonização? Helena sorriu. Não o sorriso falso que Arthur tinha pedido, mas um sorriso genuíno, cheio de paixão. Aprendi com meu pai, monsieur. Ele dizia que cozinhar é como compor música. Se uma nota estiver fora do lugar, a sinfonia desmorona. Ela fez um sinal discreto para um garçom que passava com outra bandeja. Se o senhor me permite a ousadia, peça o merlot da safra de 2015 que vi no cardápio reserva. As notas de ameixa vão abraçar a trufa, em vez de brigar com ela. Leblanc estalou os dedos imediatamente, ordenando ao garçom que trouxesse a garrafa que Helena indicou. Enquanto esperavam, o francês pegou a mão de Helena e beijou as costas da mão dela num gesto de cavalheirismo antigo. Enchanté, disse ele, a voz agora doce e encantada. Finalmente alguém com paladar nesta terra de bárbaros. Arthur, seu tolo sortudo. Ele deu um tapa forte nas costas de Arthur, que quase caiu para a frente. Onde você estava escondendo essa joia? Ela entende mais de gastronomia do que todos os meus consultores juntos. Arthur tentou sorrir, mas saiu uma careta nervosa. O cérebro dele estava em curto-circuito. Ela é uma caixinha de surpresas, Monsieur Leblanc. Surpresa? Ela é um milagre. Leblanc riu, puxando uma cadeira para Helena. Sente-se, madame, por favor. Quero discutir sobre o açafrão que estão usando na entrada. Tenho certeza que você notou que é sintético. Helena sentou-se com a postura de uma rainha. Durante os 20 minutos seguintes, Arthur, o dono da empresa, o homem de negócios, ficou em pé calado, assistindo a sua cozinheira dar uma aula magna. Arthur observava cada gesto dela. A maneira como ela descrevia os sabores, como as mãos dela dançavam ao falar, a luz nos olhos dela. Ele sentiu uma pontada estranha no peito. Não era medo do contrato ser cancelado. Aquilo já estava salvo. Era vergonha. Eu a vejo todos os dias há 2 anos, pensou Arthur, sentindo um gosto amargo na boca. Eu a vejo lavando pratos, esfregando o chão. Eu nunca perguntei se ela gostava de música. Nunca perguntei se ela falava outra língua. Eu assumi que ela era menor do que eu. E agora, ela parece gigante e eu me sinto minúsculo. E se lembrou de como a tratou na cozinha mais cedo. Você... serve? Finja que é muda. As palavras ecoavam na cabeça dele, agora soando cruéis e estúpidas. Arthur? A voz de Leblanc o trouxe de volta. O francês já estava rindo, segurando uma nova taça de vinho. O contrato. Traga a caneta. Se sua esposa tem esse gosto refinado, confio que sua empresa saberá cuidar da minha marca. Ela não é minha esposa, Arthur corrigiu. Automaticamente depois se arrependeu. Ela é minha noiva. Helena olhou para Arthur por um breve segundo. Via uma tristeza no olhar dela. Ela sabia que aquele momento era uma fantasia. Amanhã, ela voltaria para o uniforme e para o detergente. Mas, por enquanto, ela aproveitava o respeito que recebia de Leblanc. Do outro lado do salão, encostada numa coluna de mármore, Vanessa assistia a tudo. Ela viu o beijo na mão, viu os risos,
Viu o contrato sendo assinado sobre a mesa de jantar, entre pratos de comida. E viu, principalmente, o olhar de admiração que Arthur lançava para Helena. O sangue de Vanessa ferveu. A taça de champanhe na mão dela tremia. Não. Ela sibilou para si mesma. Isso não vai acabar assim. A gata borralheira não vai roubar o meu lugar. Ela viu o mestre de cerimônias deixar o palco por um momento, o microfone repousando solitário no pedestal, brilhando sob a luz do spot. Um sorriso perverso curvou os lábios de Vanessa. Ela ajeitou o vestido vermelho sangue e começou a caminhar em direção ao palco. Vamos ver como os investidores reagem quando souberem quem realmente é a Madame, sussurrou Vanessa. Enquanto Helena brindava com Leblanc, celebrando a vitória da noite, o som agudo de microfonia cortou o ar, fazendo todos taparem os ouvidos. Atenção, por favor, 1 minuto de atenção de todos. A voz de Vanessa ecoou pelas caixas de som, doce e venenosa. Arthur congelou. Helena baixou a taça devagar. O olhar dela encontrou o de Vanessa lá no palco, e ela soube. O conto de fadas tinha acabado. Antes de continuarmos a festa, disse Vanessa sorrindo para a multidão silenciosa, eu gostaria de propor um brinde muito especial. Um brinde à autenticidade. Ela fez uma pausa dramática, os olhos fixos em Helena. Porque é tão raro ver alguém subir na vida tão rápido, não é? De manhã esfregando latrinas e à noite bebendo vinho de $1000. Vamos aplaudir a Helena, a empregada doméstica do Arthur, que lavou os pratos do café da manhã para poder estar aqui fingindo ser gente. O silêncio que caiu sobre o salão foi pesado, sufocante e terrível. Todos os olhos se voltaram para Helena. O sorriso de Leblanc desapareceu. Arthur ficou pálido como um fantasma. Helena sentiu o rosto queimar. Não de vergonha do que ela era, mas da crueldade exposta. O mundo parou. E agora todos esperavam a reação. O som da voz de Vanessa ainda ecoava pelas caixas de som, mas o salão de baile havia mergulhado num silêncio mortal. Era aquele tipo de silêncio pesado, constrangedor, onde ninguém sabe para onde olhar. Os convidados que segundos antes sorriam para Helena, agora recuavam. Alguns cochichavam atrás, das mãos, lançando olhares que misturavam curiosidade e nojo. Era como se, de repente, o vestido elegante dela tivesse desaparecido e todos a vissem com o avental sujo da cozinha. Uma empregada. Sussurrou uma senhora cheia de joias na mesa ao lado. Arthur trouxe a faxineira para o jantar. Que decadência. Eu sabia que ela não tinha cara de quem frequentava o clube. Riu. Outro homem balançando a cabeça. Arthur sentiu o estômago revirar. Mas pela primeira vez na vida, o enjoo não foi causado pelo medo de perder reputação. Foi causado por uma vergonha profunda e ardente de si mesmo. Ele olhou para Helena. Ela estava parada ao lado dele, imóvel, com o rosto pálido, mas sem baixar a cabeça. Lá no palco, Vanessa sorria, vitoriosa. Ela segurava o microfone como um troféu, adorando cada segundo daquela destruição pública. Não fiquem tímidos, continuou Vanessa destilando veneno. Alguém tem um pano de chão? Talvez ela queira demonstrar seus talentos e limpar aquele vinho que caiu ali no canto. Algumas risadas nervosas e cruéis surgiram no fundo do salão. Aquilo foi a gota d'água para Arthur. O sangue subiu à cabeça dele. Ele viu a injustiça nua e crua, a mulher que salvou a noite dele, que encantou o cliente mais difícil da Europa com pura inteligência, estava sendo tratada como lixo apenas por causa de sua profissão. Arthur largou o guardanapo na mesa e se levantou bruscamente. A cadeira arrastou no chão com um barulho alto. Ele ia subir naquele palco. Ele ia arrancar o microfone da mão de Vanessa e gritar para todos ouvirem o quanto ela era pequena. Mas antes que ele pudesse dar o primeiro passo, uma mão tocou seu braço. Era Helena. O toque dela era leve, mas firme. Não, Arthur, ela disse baixo, olhando nos olhos dele. Eu não vou deixar ela falar assim com você, Arthur respondeu, a voz trêmula de raiva. Eu vou acabar com isso. Essa briga não é sua. Helena respondeu com uma calma que assustou Arthur. É minha, e eu não preciso que o patrão me defenda. Eu sei quem eu sou. Helena soltou o braço dele e começou a caminhar.
Ela não correu para a saída, como Vanessa esperava. Ela não chorou. Ela caminhou direto para o palco. O som dos saltos dela no piso de madeira ecoava pelo salão. Tac, tac, tac. Cada passo era uma afirmação. Ela subiu os degraus do palco com a mesma elegância com que desceu as escadas da mansão. Vanessa, vendo Helena se aproximar, perdeu o sorriso por um momento. Ela esperava ver uma vítima destruída, mas o que via era uma mulher inabalável. Vai pedir desculpas por enganar a todos, querida, provocou Vanessa, tentando manter o controle, estendendo o microfone com deboche. Helena pegou o microfone da mão dela. Ela se virou para a plateia. As luzes fortes batiam em seu rosto, mas ela não piscou. Ela olhou para as centenas de pessoas ricas, poderosas e julgadoras à sua frente. Boa noite a todos. A voz de Helena preencheu o salão, firme e serena. A senhora Vanessa tem toda a razão. Eu não sou uma socialite. Eu não tenho sobrenome importante. E sim, até 2 horas atrás, eu estava com as mãos mergulhadas em água e sabão, lavando a louça do jantar que o Sr. Arthur não comeu. Um murmúrio correu pela plateia. A honestidade dela desarmou o ataque. Não havia o que revelar se ela mesma não escondia. Helena continuou caminhando devagar pelo palco. Eu sou cozinheira e tenho muito orgulho disso. Minhas mãos ficam ásperas, cheiram alho e cebola. Mas são mãos que alimentam. São mãos que preparam o que nutre a vida. Ela se virou lentamente para Vanessa, que estava parada no canto do palco, com os braços cruzados e cara de desprezo. Minhas mãos podem estar sujas de trabalho, Vanessa, disse Helena, apontando para a rival. Mas a sujeira sai com água. Já a sujeira da alma, a sujeira da arrogância, da inveja e da crueldade de tentar humilhar alguém que trabalha honestamente. Essa sujeira, nenhum perfume francês consegue disfarçar. O salão ficou tão quieto que se podia ouvir uma mosca voar. O rosto de Vanessa ficou vermelho, depois roxo. O ataque tinha se voltado contra ela. Helena voltou-se para o público, seus olhos marejados, mas brilhando com uma força intensa. Meu pai foi um grande chefe. Ele morreu sem dinheiro numa cama de hospital público porque gastou tudo o que tinha tentando se curar. Mas no enterro dele, a igreja estava lotada. Não de investidores ou milionários, mas de pessoas que ele alimentou, de amigos que ele tratou com respeito. Ele me ensinou que a verdadeira nobreza não está no que você veste, mas em como você trata quem não pode te dar nada em troca. Helena respirou fundo, sentindo um peso gigantesco sair de seus ombros. Eu posso ser a cozinheira, mas prefiro ser quem eu sou, com meu avental e minha dignidade, do que ser alguém vazio, que precisa pisar nos outros para se sentir alto. Ela colocou o microfone suavemente no pedestal. O som metálico do contato foi o ponto final de seu discurso. Helena desceu do palco. Por 3 segundos ninguém se mexeu. O choque daquela bofetada moral pairava no ar. Então, um som solitário de palmas começou. Clap, clap, clap. Todos olharam. Era Pierre Leblanc. O magnata francês estava de pé, com os olhos brilhando de emoção, aplaudindo devagar e com força. Bravo! Gritou Leblanc. Magnifique! Ao lado dele, Arthur se levantou e começou a aplaudir também, com um orgulho que quase explodia em seu peito. E então foi como uma onda. Uma pessoa se levantou, depois outra, depois uma mesa inteira. Em segundos, o salão de baile estava de pé, aplaudindo a cozinheira. Não eram palmas educadas, eram palmas de respeito real. Vanessa ficou sozinha no palco, isolada sob a luz dos holofotes, parecendo minúscula. Ela olhou ao redor buscando apoio, mas até suas amigas haviam virado o rosto, envergonhadas pela atitude dela. Humilhada pelo próprio veneno, Vanessa saiu correndo pela lateral do palco, desaparecendo na escuridão dos bastidores. Helena caminhou pelo corredor de aplausos de cabeça erguida. Arthur correu até ela, encontrando-a no meio do salão. Ele não se importou com quem estava, olhando. Ele segurou as mãos dela, aquelas mãos que ele antes criticara. Helena, Arthur disse, a voz embargada. Me perdoe, eu fui um idiota. Eu fui cego. Você é a pessoa mais incrível que já pisou neste salão. Helena sorriu. Um sorriso cansado, mas leve. Vamos embora, Arthur.
Meus pés estão me matando e eu estou morrendo de fome. E acredite, a comida daqui é horrível. Arthur riu, uma risada solta e aliviada. Vamos, eu dirijo. Uma hora depois, a cena era completamente diferente. A mansão estava silenciosa, exceto pelos risos que vinham da cozinha. Arthur, o CEO de uma empresa multimilionária, estava usando o avental sujo de Helena amarrado torto na cintura. Ele segurava uma espátula como se fosse uma arma perigosa, encarando uma frigideira no fogão. Não é assim, Arthur. Helena ria, sentada na banqueta da ilha, ainda com o vestido de gala, mas descalça, segurando uma taça de vinho. Desta vez, um vinho barato que ela gostava. Você vai queimar o ovo antes de cozinhar. Abaixa o fogo. Eu gerencio 300 funcionários, Helena, retrucou Arthur, limpando o suor da testa com o braço, sujando o rosto de farinha, que nem era necessária para o omelete, mas ele tinha derrubado sem querer. Como é que um ovo pode ser mais difícil que um contrato de 30 milhões? Porque o ovo exige paciência e carinho, não ordens, disse ela, divertindo-se. Arthur desistiu. Ele desligou o fogo, olhou para o omelete deformado e queimado nas bordas e depois olhou para Helena. O clima mudou. A diversão deu lugar a algo mais suave. Arthur contornou a bancada e parou na frente dela. Ele tirou o avental e o jogou de lado. Obrigado, ele disse sério. Não pelo contrato, mas por me ensinar, em uma noite, o que eu não aprendi em 30 anos. Helena parou de balançar a taça. Ela olhou nos olhos dele e viu pela primeira vez o homem real, despido de arrogância. Você aprende rápido até. Ela brincou, mas a voz saiu rouca. Arthur se inclinou levemente. A distância entre eles diminuiu. Havia mais patrão e empregada ali. Havia apenas um homem e uma mulher que tinham sobrevivido a uma guerra juntos. Eu nunca mais vou deixar ninguém te tratar mal, prometeu Arthur. Nem a Vanessa, nem ninguém. Nem eu mesmo. Helena sorriu e tocou a mão dele, que estava sobre o balcão. O omelete esfriou, chefe. Que se dane o omelete, disse Arthur, sorrindo. Eles ficaram ali, no silêncio confortável da cozinha, sabendo que algo novo e muito maior do que um contrato de negócios tinha acabado de começar. Mas eles não sabiam que lá fora, no escuro, a guerra ainda não tinha acabado. O flash de uma câmera brilhou entre os arbustos do jardim, capturando a cena íntima através da janela da cozinha. O repórter do blog de fofocas, chamado por Vanessa minutos antes, sorriu ao olhar a foto na tela da câmera digital. Isso vai valer ouro amanhã cedo, sussurrou o paparazzo. O sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha, iluminando a bagunça de farinha e cascas de ovo da noite anterior. Arthur e Helena estavam sentados à mesa, tomando café em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de sorrisos tímidos. A paz, no entanto, durou pouco. O interfone da mansão tocou insistentemente, um zumbido chato e contínuo. Ao mesmo tempo, gritos abafados vinham do portão principal. Arthur franziu a testa e foi até o monitor de segurança na parede. A imagem em preto e branco mostrava uma cena caótica. Vanessa estava no portão acompanhada por um homem com uma câmera de vídeo no ombro e outro segurando um microfone com a logo de um famoso blog de fofocas sensacionalista. Abra, Arthur. A voz de Vanessa saía distorcida pelo alto-falante. O Brasil precisa saber quem você colocou dentro da sua casa. Helena se aproximou, espiando por cima do ombro dele. Ao da câmera, ela recuou, levando a mão à boca. O velho medo voltou. Arthur, eles estão filmando. Se descobrirem que eu sou a cozinheira, a sua empresa vai virar piada. O contrato, o francês, tudo vai por água abaixo. Ela começou a desamarrar o avental, que ela tinha colocado de volta para fazer o café, as mãos tremendo. Eu vou sair pelos fundos. Diga que eu já fui. Embora. Diga que foi um erro. É o melhor a fazer. Helena já estava se virando para a porta de serviço quando sentiu a mão de Arthur segurar a dela. Não com força bruta, mas com uma firmeza inabalável. Pare, Arthur disse. Ele não olhava para o monitor. Olhava para ela. Você não vai fugir. Ninguém vai sair pelos fundos hoje. Mas a sua reputação... Helena insistiu, os olhos cheios de lágrimas. Minha reputação não vale nada se eu tiver que esconder a mulher que salvou minha pele, Arthur respondeu.
Ele ajeitou uma mecha de cabelo que caía no rosto dela. Vanessa quer um show? Vamos dar um show a ela, mas do nosso jeito. Arthur apertou o botão do portão eletrônico. Vamos lá fora, juntos. Ao saírem pela porta da frente, o flash da câmera disparou como um relâmpago. O repórter, um homem de terno barato e sorriso malicioso, correu na direção deles, quase enfiando o microfone na cara de Arthur. Arthur Valente, é verdade que o senhor está sendo vítima de um golpe? O repórter gritou, sedento por escândalo. Vanessa Albuquerque afirma que esta mulher ao seu lado é uma funcionária doméstica que se aproveitou da sua fragilidade emocional para usurpar o lugar dela. Vanessa surgiu atrás do repórter com uma pose triunfante de vítima. Conte a verdade, Arthur, ela exclamou para a câmera. Diga a todos que ela é a empregada. Diga que ela estava esfregando o chão ontem de manhã. Olha para ela, gente, é uma oportunista. Helena sentiu o impulso de baixar a cabeça, de se esconder, mas sentiu o aperto da mão de Arthur e lembrou-se do palco na noite anterior. Ela ergueu o queixo. Arthur levantou a mão, pedindo silêncio. A autoridade natural dele fez o repórter calar a boca. Ele olhou diretamente para a lente da câmera. A Vanessa está certa, Arthur disse com voz calma. Vanessa sorriu, pronta para saborear a vitória. Helena era minha cozinheira. Continuou. Arthur, ela esfregou o chão desta casa. Ela lavou minhas roupas. E foi preciso ela fazer tudo isso para eu perceber o quão cego eu era. O sorriso de Vanessa vacilou. Arthur puxou Helena para mais perto, envolvendo a cintura dela com o braço. O erro não foi dela ser cozinheira. O erro foi meu de não ter percebido antes que a mulher mais inteligente, culta, digna e corajosa que eu já conheci estava bem debaixo do meu nariz. Enquanto Vanessa se preocupava com a etiqueta do vinho, Helena salvou um contrato de 30 milhões, usando apenas o conhecimento e a gentileza dela. Arthur olhou para Vanessa com pena. Se isso é ser oportunista, então eu espero que ela continue se aproveitando de mim pelo resto da vida. Porque eu prefiro a honestidade do avental dela do que a falsidade do seu vestido de grife, Vanessa. O repórter, percebendo que a narrativa tinha mudado, virou o microfone para Vanessa. Senhora Vanessa, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Parece que o senhor Arthur está apaixonado. Antes que Vanessa pudesse gaguejar uma resposta, o celular de Arthur tocou no bolso do paletó. Ele olhou o visor. Era Pierre Leblanc. Arthur atendeu e colocou no viva-voz, alto o suficiente para o microfone do repórter captar. Arthur? A voz do magnata francês trovejou. Estou assistindo a esse circo na televisão do hotel. Que baixaria! Arthur ficou tenso. Monsieur Leblanc, eu sinto muito por essa exposição. Cale-se, garoto, interrompeu o francês. Eu só liguei para avisar uma coisa. Eu vi a família Albuquerque envolvida nisso. Cancelei agora mesmo a compra dos vinhedos do pai da Vanessa. Não faço negócios com gente que não tem caráter. Vanessa soltou um grito de horror ao fundo. A família dela dependia daquela venda. E Arthur, continuou Leblanc, dobrei o investimento na sua empresa, mas com uma condição. Quero que a Madame Helena supervisione o projeto. Se ela aprovar, eu assino o cheque. Au revoir. O telefone ficou mudo. O repórter, farejando sangue, virou a câmera bruscamente para Vanessa. Vanessa, você acabou de falir a empresa do seu pai ao vivo? O que você tem a dizer? Vanessa, vermelha, descabelada e totalmente derrotada, cobriu o rosto com a bolsa e saiu correndo em direção ao seu carro, fugindo das... Arthur e Helena ficaram parados na varanda. O repórter percebeu que a entrevista tinha acabado e correu atrás de Vanessa, deixando o casal em... O silêncio voltou ao jardim. Arthur soltou o ar que prendia e olhou para Helena. Ela estava chorando, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Você está demitida, disse Arthur sério. Helena arregalou os olhos, o coração parando por um segundo. O quê? Arthur tirou um envelope pardo do bolso interno do paletó. Ele devia estar guardando aquilo para um momento especial, mas o momento era agora. Você está demitida da função de cozinheira da minha casa. Eu não quero mais você na minha cozinha. Ele entregou o envelope para ela. Helena abriu, as mãos trêmulas. Dentro havia uma chave pesada de bronze e um documento oficial.
Uma escritura. O que é isso, Arthur? Ela perguntou sem entender. É um prédio comercial no centro. Uma casa antiga, linda, com um jardim nos fundos, explicou Arthur, com um brilho emocionado nos olhos. Eu comprei hoje cedo, online, enquanto você fazia o café. Mas para quê? Leia o nome na fachada do projeto. Ele apontou para o papel. Helena leu em voz alta, a voz falhando. Restaurante Augusto. Augusto, o nome do pai dela. Helena cobriu a boca com a mão, soluçando. As pernas dela cederam, e Arthur a segurou. Você disse que seu pai morreu sem nada, sussurrou Arthur no ouvido dela. Agora ele tem um legado. É seu, Helena, seu restaurante. Você não vai mais cozinhar para mim nas sombras. Você vai cozinhar para o mundo e vai brilhar. Helena abraçou Arthur com toda a força que tinha. Naquele abraço não havia dívida, não havia contrato, não havia classes sociais. Havia apenas gratidão e amor. Obrigada, ela chorou. Obrigada. Eu que agradeço, respondeu ele. Eu serei seu cliente número 1, mas vou exigir desconto para namorados. Helena riu em meio às lágrimas e o beijou, um beijo doce, com gosto de café e promessa de futuro. 6 meses depois. A fila dobrava a esquina. O letreiro dourado brilhava acima da porta de carvalho. Restaurante Augusto. Dentro, o ambiente era acolhedor, com cheiro de ervas frescas e pão assado. Pierre Leblanc estava na mesa principal, rindo alto e comendo uma segunda sobremesa, acompanhado de novos sócios que olhavam admirados para a comida. Na cozinha aberta, visível para todo o salão, Helena comandava a equipe. Ela vestia um dolman branco impecável, com o nome dela bordado no peito. Chefe Helena. Ela se movia com autoridade e graça, provando molhos, finalizando pratos, sorrindo para a equipe. O sino da porta tocou. Arthur entrou. Ele não estava de terno. Vestia uma camisa casual, com as mangas dobradas. Ele foi direto para o balcão que separava a cozinha do salão. Helena o viu e seus olhos se iluminaram. Ela caminhou até ele, limpando as mãos num pano. Mesa para 1, Sr. Valente? Ela perguntou, profissional, mas com um sorriso travesso. Na verdade, disse Arthur, inclinando-se sobre o balcão, estou procurando a dona. Ouvi dizer que ela roubou o meu coração e eu vim pegar de volta. Ou talvez entregar o resto que sobrou para ela de vez. Helena riu e se inclinou para beijá-lo rapidamente, sob os aplausos e assobios dos clientes, incluindo o próprio Leblanc, que ergueu a taça. A vida tinha dado muitas voltas. O convite jogado no chão, a humilhação, o medo, tudo aquilo parecia distante agora. Helena olhou para o seu restaurante lotado, para o homem que amava e para a foto do pai pendurada na parede de honra. Ela finalmente estava onde merecia estar. Não servindo à mesa, mas na cabeceira dela,